Título: A Casa Assombrada de Hinterkaifeck. Parte 1. O Mistério de Hinterkaifeck. A fazenda Hinterkaifeck, isolada no coração da Baviera, na Alemanha, parecia ser um lugar comum à primeira vista. Mas, por trás de suas portas de madeira envelhecida e telhados de palha, algo muito mais sinistro estava prestes a acontecer. Em 1922, a fazenda era o lar da família Gruber. O patriarca Andreas Gruber, um homem de 63 anos, sua esposa Cecília, de 72 anos, sua filha Victoria, de 35 anos, e seus 2 netos, o jovem Joseph, de 7 anos, e o pequeno Joseph Jr., de 2 anos. A vida deles era marcada pela solidão, com a propriedade localizada a vários quilômetros de qualquer cidade ou vizinho. Nos meses que antecederam o fatídico massacre, a família começou a relatar eventos estranhos. Andreas Gruber, um homem de espírito rígido e cabeça dura, notou coisas inexplicáveis ao redor da fazenda. Ferramentas que desapareciam sem explicação, portas que se abriam sozinhas e, o mais perturbador de tudo, sons estranhos, como se alguém estivesse andando pela casa durante a noite, arrastando os pés pelo chão de madeira. No entanto, quando ele investigava, não encontrava ninguém. Havia também as pegadas na neve. Ao redor da propriedade, Andreas descobriu pegadas que não pertenciam a nenhum membro da família. O problema era que ninguém mais parecia ver as mesmas marcas. Os vizinhos e até a polícia consideravam-no apenas um homem paranoico. E ninguém acreditava que algo estivesse realmente acontecendo. A solidão daquela fazenda isolada parecia afetar a todos de maneira peculiar. Cecília, a esposa de Andreas, se queixava de ouvir ruídos durante a noite, como se alguém estivesse se escondendo no sótão ou nas estreitas paredes da casa. Mas quando ela e Andreas subiam ao sótão para investigar, não encontravam nada. Eles começaram a se sentir desconfortáveis, até mesmo dentro de sua própria casa, como se algo ou alguém estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Foi então que, no início de março de 1922, Andreas tomou uma decisão que parecia uma tentativa desesperada de restaurar a normalidade. Ele decidiu contratar uma nova criada para ajudar nos trabalhos da fazenda, alguém que pudesse trazer um pouco de ordem àquele ambiente perturbado. Maria Baumgartner, uma mulher de 44 anos, foi escolhida. Ela chegou à fazenda no dia 31 de março e, ao entrar na propriedade, não pôde deixar de sentir a atmosfera pesada que parecia pairar sobre o lugar. Apesar de sua experiência como criada, ela não pôde ignorar a sensação de estar sendo observada, como se algo estivesse sempre à espreita, escondido nas sombras da casa. Nos primeiros dias em que esteve na fazenda, Maria relatou que sentiu uma forte tensão no ar. Embora a família Gruber fosse educada e aparentemente normal, ela notou uma constante inquietação nos rostos deles, principalmente de Andreas. Ele parecia estar sempre tenso, como se estivesse aguardando algo. A noite de 31 de março para 1 de abril foi a última vez que alguém viu a família Gruber viva. Na manhã seguinte, a fazenda estava em silêncio. Mas, ao contrário do que se poderia esperar de uma manhã tranquila, esse silêncio estava impregnado de algo muito mais perturbador. Quando a polícia chegou, foi difícil até mesmo para eles acreditarem no que estavam vendo. O lugar estava completamente quieto e não havia sinal de luta, gritos ou qualquer tipo de resistência. O que a polícia encontrou foi o horror disfarçado de normalidade. O corpo de Andreas estava caído no celeiro. A esposa Cecília foi encontrada na cama, e os meus 2 filhos estavam também mortos em suas camas. E o mais estranho de tudo, o de pequeno Joseph Jr. foi encontrado em um canto da casa, ao lado de um pedaço de madeira, como se tivesse tentado se esconder. Os policiais estavam em choque. A brutalidade do assassinato era evidente, mas o mais incomum era o fato de não haver rastros de quem quer que tenha cometido o crime. Não. Havia sinais de arrombamento, não havia vestígios de luta e nada de valor foi roubado da casa. As investigações iniciais levantaram mais questões do que respostas. As pegadas na neve que Andreas Gruber tinha encontrado semanas antes agora pareciam fazer ainda mais sentido, e a sensação de alguém estar observando a casa, que havia sido mencionada por vários membros da família, não parecia ser apenas paranoia. Havia algo real acontecendo ali, algo que os olhos da polícia ainda não conseguiam
perceber. A nova criada, Maria, foi interrogada, mas não pôde fornecer muitas informações, pois também foi encontrada morta na casa. Sua morte parecia parte de uma cena ainda mais sinistra. Ela foi encontrada dentro da casa, deitada de lado, como se tivesse sido pega de surpresa, sem chance de reação. Mas a maior surpresa de todas estava por vir. A fazenda Hinterkaifeck não estava apenas marcada por esse massacre inexplicável. As semanas seguintes revelaram um padrão que parecia impossível de ignorar. O que aconteceu naquela casa não se limitava a um simples crime, mas a algo muito mais profundo. Algo que envolvia mistérios, suspeitas e, talvez, até o sobrenatural. Gancho. Mas quem teria cometido esse crime e por quê? Por que a família Gruber foi uma escolhida? E por que parecia que ninguém mais havia visto nada? Enquanto a polícia tentava montar as peças desse quebra-cabeça macabro, algo ainda mais estranho estava prestes a acontecer. Título: A Casa Assombrada de Hinterkaifeck. Parte 2. O início da investigação. Na manhã de 1 de abril de 1922, a polícia foi chamada até a remota fazenda Hinterkaifeck, onde o horror se revelou em sua forma mais brutal. Os corpos da família Gruber e da criada Maria Baumgartner estavam espalhados pela casa e nada parecia fazer sentido. Não havia sinais de luta, não havia objetos roubados e as únicas pistas consistiam nas pegadas de alguém que aparentemente tinha andado pela propriedade, sem que ninguém notasse. O inspetor Wilhelm Linder foi designado para liderar a investigação. Quando ele chegou à fazenda, o cenário que encontrou era um mistério sem precedentes. O interior da casa estava em silêncio, mas havia algo na atmosfera que parecia pesado. Não era apenas uma tragédia, mas a sensação de que algo mais estava ali, algo invisível. Linder já tinha investigado muitos crimes, mas nunca tinha visto algo tão frio e enigmático. A primeira impressão que ele teve foi de que aquele lugar estava amaldiçoado, e esse sentimento apenas aumentou à medida que os dias passaram. A primeira dúvida foi sobre o tempo da morte. Nenhum dos corpos estava realmente em decomposição, o que indicava que o crime havia ocorrido recentemente, talvez na noite anterior. Mas havia algo estranho nos corpos. Não parecia haver uma luta, mas todos estavam mortos em seus leitos ou em locais onde estavam aparentemente em repouso. Andreas Gruber foi encontrado no celeiro com uma pancada forte na cabeça. Sua esposa, Cecília, estava em sua cama e seus 2 netos também mortos em suas camas, como se estivessem adormecendo. O mais bizarro foi a morte de Maria Baumgartner. Ela foi encontrada em um canto da casa, deitada em uma posição estranha, como se estivesse tentando se esconder. Mas o que realmente chamou a atenção foi o fato de que ela não tinha sinais de resistência. Como se tivesse sido pega completamente desprevenida. A polícia começou a interrogar os vizinhos, mas ninguém parecia saber de nada. A fazenda estava isolada e ninguém parecia ter visto ou ouvido nada de estranho. Mas algo peculiar aconteceu durante esses interrogatórios. Algumas pessoas começaram a afirmar que haviam visto uma figura misteriosa vagando perto da casa nas semanas anteriores ao crime. Era um homem alto e de aparência estranha, mas ninguém sabia quem ele era. Mais importante ainda, ninguém soubera explicar como ele tinha chegado ali, já que a fazenda estava a quilômetros de qualquer outra residência. O primeiro grande avanço na investigação veio quando um policial notou algo incomum nas pegadas que Andreas Gruber havia encontrado semanas antes. As marcas eram grandes e pareciam pertencer a uma pessoa com botas pesadas, mas o mais estranho era o fato de que as pegadas pareciam ir da floresta para a casa, mas depois desapareciam no meio do campo. Não havia mais nenhum rastro de volta. O mais assustador de tudo foi que as pegadas na neve pareciam aparecer do nada, como se alguém tivesse surgido do nada e depois sumido. As perguntas começaram a se acumular. Quem era o misterioso homem visto perto da fazenda? E por que ele nunca foi visto de volta? A polícia investigou os arredores da casa, mas não encontrou nada que explicasse o que havia acontecido. Como alguém teria conseguido invadir a casa sem deixar rastro? E como o criminoso havia agido com tanta frieza, matando todos da família sem alertar os vizinhos ou fazer qualquer barulho? Enquanto isso, os rumores começaram a surgir.
Algumas pessoas falavam sobre o fato de que a família Gruber havia sido amaldiçoada. Os vizinhos mencionaram que Andreas Pontes Gruber tinha uma energia sombria e alguns falavam que ele tinha feito inimigos na região, mas nunca ficou claro quem seriam essas pessoas. Outros diziam que ele era um homem estranho, com comportamentos que despertavam o medo. Havia também quem acreditasse que a casa estava maldita, pois nos últimos meses haviam acontecido várias tragédias na vizinhança, algumas delas inexplicáveis. Os investigadores também começaram a considerar a possibilidade de que o crime fosse cometido por alguém de dentro da casa, alguém que já conhecia bem o local. Mas isso parecia contraditório. Se fosse um membro da família, por que as pegadas misteriosas teriam aparecido? E por que a vítima mais próxima de Maria Baumgartner, a criada, não havia feito nenhum movimento para se defender? Isso levava a um pensamento ainda mais perturbador. Alguém dentro da casa poderia ter sido forçado a participar do crime, ou até mesmo ter sido manipulado por algo além da compreensão. À medida que os dias passavam, as tensões aumentavam. A polícia não encontrava as pistas suficientes para prender qualquer suspeito, mas as circunstâncias ao redor do crime estavam se tornando cada vez mais misteriosas. O mistério de Hinterkaifeck se aprofundava. Gancho. Mas havia algo ainda mais perturbador no ar, algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Mas um detalhe estranho surgiu, algo que até então ninguém tinha percebido. Durante a autópsia de uma das vítimas, algo foi encontrado que desconcertou todos os investigadores, e foi então que uma nova teoria começou a tomar forma, mais sombria e mais aterradora do que qualquer outra. Título: A Casa Assombrada de Hinterkaifeck. Parte 3. O Segredo da Fazenda. Após dias de investigação sem respostas definitivas, a polícia de Hinterkaifeck se viu em um impasse. A cada tentativa de entender o que realmente havia acontecido naquela fazenda isolada, surgiam mais perguntas do que respostas. O que havia começado como um simples caso de assassinato, logo se transformou em um mistério envolto em uma teia de estranhezas. E quanto mais as investigações avançavam, mais as possibilidades se tornavam assustadoras. O primeiro sinal de que o caso estava tomando um rumo mais sinistro foi uma descoberta, feita durante a autópsia de uma das vítimas. Durante o exame do corpo de Victoria, filha de Andreas Gruber, o médico legista fez uma descoberta desconcertante. Sob a pele de uma das vítimas, especificamente em um ponto próximo à clavícula, foi encontrado um pequeno fragmento de cabelo humano. Mas não era apenas qualquer cabelo. Parecia ser de uma cor diferente da dos Gruber, de uma textura mais fina e menos espessa. O cabelo não pertencia a nenhum dos membros da família, nem à criada Maria Baumgartner. A descoberta foi o primeiro indício de que alguém de fora da casa poderia ter sido mais do que um simples invasor. Essa evidência, que parecia insignificante à primeira vista, gerou uma nova linha de investigação. O que esse cabelo estava fazendo ali? E por que ele estava em uma das vítimas de forma tão discreta? A polícia revisitou as pegadas misteriosas encontradas na neve. Mas agora havia uma nova urgência na investigação. As pegadas não desapareciam simplesmente. Seguindo mais adiante na direção da floresta, os investigadores encontraram algo ainda mais estranho. No meio da mata, bem próximo à fazenda, havia uma cabana abandonada, escondida entre as árvores. A cabana estava em péssimas condições, com as janelas quebradas e a porta entreaberta. Mas o mais estranho era o cheiro pungente que exalava. Do interior, um cheiro de carne podre e de mofo. Dentro da cabana, a polícia encontrou algo horrível. Uma velha cadeira de madeira, coberta de poeira e com marcas profundas de arranhões, como se alguém tivesse sido amarrado ali. No chão, havia fragmentos de madeira quebrada e restos de um tecido que parecia ser parte de uma camisa ou casaco. Mas o mais perturbador foi o pedaço de vidro, quebrado encontrado próximo à cadeira, o que sugeria que alguém poderia ter sido forçado a ficar preso ali, talvez por alguém que conhecia bem o local. O que mais assustava os investigadores era o fato de que ninguém jamais havia mencionado essa cabana. A fazenda estava isolada e parecia improvável que alguém tivesse se aventurado até ali sem ser visto. Mas, ao que tudo indicava, aquela cabana tinha sido usada recentemente e não como um lugar de descanso.
A ideia de que um estranho pudesse ter se refugiado ali antes ou depois do massacre se tornou cada vez mais plausível. Mas havia mais. Em uma das inspeções na casa, durante uma investigação mais profunda nas paredes da propriedade, a polícia descobriu algo ainda mais sinistro. Atrás de uma parede oculta no sótão, dentro de uma pequena abertura, estava um par de botas, que não pertenciam a ninguém da família Gruber ou à criada Maria. As botas eram grandes e estavam cobertas de terra e poeira, como se alguém tivesse tentado esconder ali, ou ainda como se tivessem sido usadas para caminhar por um terreno desconhecido. A polícia ficou chocada. Como alguém teria entrado e saído da casa sem ser notado? Se como um homem teria se escondido de maneira tão habilidosa, usando aquele sótão, para se esconder por dias? E o que ele faria ali, sem que ninguém notasse sua presença? Além disso, os investigadores começaram a notar padrões mais estranhos na maneira como os corpos foram encontrados. Andreas Gruber, o patriarca, foi morto no celeiro, mas sem sinais de luta. Cecília, sua esposa, estava em sua cama, sem nenhuma resistência. Mas os dois netos, Joseph e Joseph Jr., foram encontrados em seus quartos com marcas de violência, como se houvesse uma tentativa de fazê-los dormir antes de serem mortos. A falta de resistência nas mortes de todos, exceto nas crianças, sugeria uma brutalidade meticulosamente calculada. A nova criada Maria Baumgartner, que foi morta de forma tão silenciosa, também levantou novas suspeitas. Durante a investigação, a polícia descobriu que Maria tinha se mostrado extremamente nervosa e ansiosa nos últimos dias antes de sua morte. Ela frequentemente comentava com vizinhos sobre o comportamento estranho de Andreas Gruber e das coisas inexplicáveis que aconteciam na casa. Ela, que já havia trabalhado em outras propriedades, parecia particularmente assustada com a sensação de que estava sendo observada constantemente, como se algo estivesse à espreita. Mas o mais perturbador foi um relato feito por uma mulher que morava a algumas aldeias de distância. Ela afirmou que algumas semanas antes do massacre havia visto uma figura misteriosa andando pela floresta nas proximidades da fazenda. A mulher descreveu o homem como alto, magro e de aparência sombria, mas o mais estranho era o fato de que ele estava sempre olhando para trás, como se tivesse medo de ser seguido. Esse homem nunca foi encontrado e nenhuma outra pessoa na região havia visto alguém com essas características. Mas os relatos começaram a se acumular. Algo parecia rondar a fazenda, algo que não deveria estar lá. Gancho. À medida que a investigação avançava, a polícia ficou cada vez mais obcecada com uma pergunta: quem era o misterioso homem da floresta? E por que ele parecia tão intimamente ligado aos acontecimentos na fazenda? A cada dia que passava, o mistério de Hinterkaifeck se tornava mais complexo e uma nova hipótese começou a tomar mais desconcertante. As pistas não faziam sentido, as teorias se multiplicavam, mas nenhuma delas parecia trazer uma explicação satisfatória para o que realmente acontecera naquela casa isolada. No entanto, em uma noite fria de primavera, uma nova descoberta foi feita, e ela mudaria o rumo da investigação para sempre. O oficial responsável pela reavaliação da cabana abandonada na floresta voltou ao local. Durante uma busca minuciosa, ele encontrou algo que até então ninguém havia notado: uma série de anotações rasuradas, escondidas em uma caixa de madeira no fundo da cabana. As páginas estavam amareladas e com marcas de umidade, mas a mensagem era clara. Nas palavras escritas, com uma caligrafia apressada, um nome se destacava: Lawrence. O nome não era conhecido por ninguém na cidade, e a polícia não conseguia identificar nenhuma ligação óbvia com a família Gruber ou com a criada Maria Baumgartner. Mas, à medida que investigavam mais a fundo, descobriram que Lawrence Gruber, um parente distante de Andreas, tinha uma relação complexa com a família. Ele havia trabalhado na fazenda anos antes, mas, por motivos desconhecidos, havia se afastado da família. Supostamente, ele tinha se mudado para outra cidade, mas ninguém sabia exatamente onde. A cada nova descoberta, o caso ficava mais nebuloso. Lawrence havia desaparecido pouco tempo antes do massacre e, curiosamente, ninguém na comunidade parecia se lembrar dele com clareza. Alguns vizinhos
Afirmaram que ele era um homem de temperamento instável, enquanto outros comentaram que ele tinha uma relação tensa com Andreas Gruber, que o acusava de roubar pequenos objetos da propriedade. Então, uma reviravolta ainda mais estranha ocorreu. A polícia recebeu uma carta, anônima, datada de 2 semanas após os assassinatos, que afirmava ter informações cruciais sobre o caso. O remetente não se identificava, mas dizia saber a verdadeira razão do crime. A carta indicava que Lawrence havia retornado à fazenda e que ele havia se escondido no sótão, passando dias ali, observando e esperando o momento certo para agir. A carta descrevia uma cena bizarra. Lawrence, aparentemente, estava completamente descontrolado. O conteúdo da mensagem sugeria que ele tinha sido consumido por uma obsessão e inveja por sua família, e que ele acreditava que seus parentes estavam tentando afastá-lo da herança da fazenda. Ele teria decidido então tomar uma atitude drástica e se vingar, matando todos os membros da família Gruber, incluindo os netos e a criada Maria, que, segundo a carta, havia sido a última a descobrir seu segredo. A carta afirmava ainda que, após os assassinatos, Lawrence teria fugido para a floresta, escondendo-se até desaparecer por completo, como se o medo o tivesse consumido. Ele não sabia o que fazer com os corpos e, desesperado, começou a viver nas sombras da floresta, como se fosse uma sombra de si mesmo. A polícia agora tinha uma teoria mais concreta sobre o que poderia ter acontecido. Lawrence Gruber havia se tornado o criminoso, mas havia algo ainda mais perturbador sobre essa teoria. De acordo com os registros da carta, Lawrence parecia estar possuído por uma força muito maior que ele mesmo, algo invisível e aterrador. A carta sugeria que o verdadeiro responsável pelos assassinatos não era Lawrence em si, mas algo que o havia levado a cometer tais atrocidades. Algo que estava presente na casa e que se alimentava das emoções mais profundas e sombrias de todos que ali moravam. Mas o mistério ainda não estava resolvido. Onde estava Lawrence? Se ele havia sido o responsável por tudo, por que nunca mais foi encontrado? Não havia nenhuma evidência concreta de sua fuga. Ele desapareceu como uma sombra na floresta, sem deixar rastro. A casa de Hinterkaifeck foi abandonada após o massacre, e os moradores da região, aterrorizados com o que poderia ter acontecido, começaram a evitar a área. Com o tempo, o nome de Hinterkaifeck passou a ser associado a lendas e histórias de terror. A casa foi destruída por incêndios misteriosos, e a fazenda foi deixada para apodrecer nas margens da floresta. Porém, à medida que os anos se passaram, as pessoas começaram a sussurrar sobre aparições estranhas nas proximidades, sombras que se moviam pela floresta, ruídos vindos da casa abandonada e figuras misteriosas, vistas à distância. Muitos acreditam que o espírito de Lawrence Gruber ainda vaga pelas terras, assombrando quem ousa se aproximar do que sobrou de Hinterkaifeck. O mistério de Hinterkaifeck permanece até hoje um dos maiores e mais aterradores casos não resolvidos da história criminal. Embora a teoria de Lawrence Gruber seja a mais aceita, há quem acredite que ele nunca esteve realmente ali, que o verdadeiro responsável por aquelas mortes não era humano, mas uma força muito mais antiga e perigosa. Quem matou a família Gruber? Foi Lawrence tomado por ódio e obsessão? Ou havia algo mais, algo de outro mundo, que manipulou a mente humana até que ela se tornasse capaz de tamanha crueldade? E o mais perturbador, será que o espírito do assassino ainda permanece em algum lugar esperando para ser liberado mais uma vez? O caso de Hinterkaifeck continua a fascinar e aterrorizar aqueles que se deparam com essa história, e enquanto o mistério permanecer sem resposta, ele continuará a assombrar as mentes de todos que se atrevem a tentar descobrir a verdade.